meninos e meninas, voltei! Bom, gente, que é aquela alegria de sempre. Bom, o assunto de hoje ainda vai ser sobre escola, sobre ser professora. Bom, eu vou contar pra vocês do meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia efetivamente como professora. Bom, essa saga aí, como aconteceu? Eu me inscrevi para dar aula pelo estado, que depois eu posso fazer um vídeo explicando para vocês. E não sei se eu vou postar antes ou depois desse, mas eu me inscrevi para dar aula pelo estado, né, para ser professora de categoria O. E eu fui no começo do ano, como eles sempre fazem, né? Eu fui no ano de 2017, me inscrevi. E no ano de 2018, para eu começar a dar aula em janeiro. Acabou que eu cheguei lá, preencheu a quantidade de professores para a matéria de história, não sobrou aula para mim, não fiquei com aula, vim embora, esqueci da ideia. Até que eu descobri que depois, toda terça-feira, eu poderia ir lá no estado, na diretoria de ensino de Santos, e pegar aula. E como eu fui no dia 7 de novembro, não tinha a quantidade de aula que eu me inscrevi, e eles perguntaram se eu poderia ser professora eventual. E é claro, eu estava e estou super feliz, né, para poder dar aula. E sim, eu optei para poder comecei no dia 8, numa escola do estado aqui na minha cidade, né, em Betioga. E eu dei aula como professora eventual. Então, eu dei aula de história, geografia, dei aula de português, dei aula de inglês, dei aula de ciências. Eu acho que foram só essas aí. O que acontece? Primeiro eu cheguei na escola e eles perguntaram pra mim: ah, você é professora eventual? Você quer começar hoje? Eu falei: oi? Tipo, sim, quero começar hoje. Já aconteceu com outro emprego já na minha vida, que eu fui pra fazer entrevista e comecei a trabalhar no dia. Sim. Mas o que eu achei? Que eles viriam com o conteúdo, né, daquele professor que faltou pra eu dar a matéria, da sequência. E não foi isso que aconteceu. Fiquei nervosa? Não fiquei nem um pouco nervosa. Primeiro, porque eu tenho facilidade em me comunicar, como eu já falei pra vocês. Eu não tenho nenhum tipo de problema em me comunicar, em falar. E em segundo lugar, o que eu fiz? Assim, agora é minha dica, assim. Eu cheguei na sala de aula. Eu acho que a gente tem que ser humilde enquanto professor, se a gente não sabe, tentar buscar informação para poder orientar o aluno da melhor maneira possível. Porque a gente não pode também passar informação errada, tá? Tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar com eles. E o que eu fiz? Eu cheguei na sala de aula sem conteúdo nenhum. A primeira aula que eu dei foi de ciências, eu não tenho nenhum conhecimento de ciências. Eu sei que eles tinham um livro e uma apostila, tá? Então, assim, eu tenho base com relação ao quê? A época da escola, não formação, não diploma, né? Então, eu cheguei na sala de aula como professora eventual e pedi pra eles a apostila. Olha, a professora de vocês parou em que aula? Qual foi a página da apostila? E eles falaram pra mim o tema, não esqueço nunca, até me dei, assim, super bem, foi um presente, né? Deus, assim, realmente se fazia presente naquele momento comigo, não tenho dúvidas disso. Que o assunto da matéria que eles estavam, que ia iniciar, era sobre o lixo, sobre resíduos de lixo, sobre os cuidados com o lixo. Então, realmente, é algo que facilitou bastante, tá? Realmente, ciências tem muita coisa complexa que talvez eu tivesse mais dificuldade, mas graças a Deus eu fui presenteada com alguns temas que eu conseguia realmente trabalhar. Para esse primeiro contato, sem me preparar nem nada, eu consegui realmente dar uma aula bacana. Então, foi isso. Quando eu cheguei na sala de aula, eu não estava nervosa. Os alunos, né, naquela especulação, professor novo e tal, professora nova e tal. E eu me apresentei para eles, olha, entrei, bom dia, né, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana, né, sou professora de vocês aqui, vou estar substituindo a professora de ciências, né, porque ela está afastada. E, bom, gostaria de trabalhar com vocês, né, e tal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tirarem. E eu gostaria de, assim, você vai, né, vai sentindo um pouco a aula conforme você for dando a aula, né, você vai sentindo a classe, porque cada uma é diferente. Eu trabalhei com 6º, 7º e 8º ano, assim, que eu trabalhei mais, assim, então realmente foi bem desafiador, tá?
Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Mas assim, não foi nem um pouco traumático. Foi muito bacana. Foi enriquecedor, né? A gente se põe num lugar assim de humildade, porque a gente está dando uma aula, tá num assunto novo, a gente está numa matéria que a gente também não domina. Então esse primeiro dia foi assim. E depois, com o tempo, eu tive mais tempo, eu continuei dando a aula da mesma matéria, dando sequência à aula dessa professora, querida, dessa professora que eu conheci, inclusive, e realmente eu consegui montar depois as aulas em casa. Então eu era professora eventual, mas eu passava os finais de semana assim com muito prazer, porque realmente eu me jogo, eu tento dar o melhor que eu posso. Então eu preparava sim as aulas, as atividades, eu passei seminário e foi muito legal trabalhar com essas turmas aí. A minha experiência foi muito bacana, eu espero que vocês também não fiquem nervosos, calmem, respirem, chega na sala de aula, pede a apostila dos alunos, onde o professor parou, se você vai ser professor eventual ou se você vai dar continuidade de um outro professor. Calma que no final tudo dá certo, confie no seu conhecimento, confie em tudo que você aprendeu e tudo que você estudou que vai dar certo, eu tenho certeza disso. E sempre com amor e respeito. Bom, gente, o assunto de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim da experiência de vocês, como foi o primeiro dia de aula. Por favor, não sintam medo, pânico. E se sentirem também, não tem problema nenhum e não tenham vergonha. É normal, tá? Cada um reage de uma forma, mas eu confio em vocês e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um grande beijo, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, de ativar o sininho, compartilhar. Muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!